Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Começando hoje, dia 16 de novembro de 2023, agora 20 horas, a nossa quarta live de aquecimento da série de 5 lives que a gente está fazendo para o protocolo original Advogado 20K+, que vai ocorrer na segunda-feira que vem, a partir da segunda-feira que vem. Então, segunda, dia 20, até quinta, dia 23, nós estaremos realizando o evento Protocolo Original Advogado 20K+, para te ensinar tudo o que tu precisa saber para faturar 20 mil reais no mínimo na tua advocacia aí, com a estratégia de nicho de sustentação. E para esse evento a gente está aquecendo. Desde segunda-feira até amanhã, sexta-feira, estaremos fazendo lives de aquecimento e preparação para o evento que vai acontecer na semana que vem. Esse evento antecede o lançamento da nossa 8ª turma de mentoria. A gente vai lançar a nossa 8ª turma de mentoria no final do evento. Então serão 4 dias de conteúdo intenso, pensado naquelas pessoas que não têm condições de comprar a mentoria paga. Então, se tu simplesmente assistiu o conteúdo que a gente preparou para ti no evento, tu já vai conseguir aí começar o ano de 2024 de uma maneira diferente, com uma visão diferente, sabendo aquilo que precisa fazer para transformar a história do teu escritório, a tua história pessoal, tá bom? Então, todos os conteúdos que a gente traz aqui essa semana, na semana de aquecimento, são conteúdos organizados, preparados para te trazer o conhecimento necessário para que tu consiga realizar o desafio que a gente vai te propor amanhã. Na terça-feira, eu já antecipei a estratégia que a gente vai utilizar para faturar 5 mil reais nos próximos 10 dias, que é a estratégia de sequência de stories. Eu vou te passar alguns stories que tu vai postar para tua base de dados, para tua base de clientes, para tua base de seguidores, e através dessas postagens tu vai receber alguns interessados no teu direct em contratar os teus serviços para um nicho que eu também vou te passar. E esse nicho eu adiantei na noite de ontem, que é o nicho do FGTS, tá? Que foi pautado para julgamento em fevereiro, tá bom? E além disso, eu vou te passar no dia de hoje algumas informações de como é que tu vai fazer tudo isso, tá certo? O que eu quero que tu faça nesse momento? Eu quero que tu aperte o dedo no coraçãozinho aqui para enviar para o Instagram a informação de que esse conteúdo é relevante para ti de alguma maneira, tá bom? Outra coisa que eu quero que tu faça é pega esse aviãozinho e passa para os advogados que tu quer ver bem, para os advogados que tu acha que esse conteúdo que a gente está gerando aqui vai beneficiar. Então compartilha essa live e vamos colocar pessoas aqui dentro, tá bom? E outra coisa que é muito importante falar para vocês é com relação ao conteúdo de hoje, ao tema da live de hoje, que a gente vai falar sobre gatilhos mentais. Hoje a live ela conversa com o tema de atendimento, tá? A gente defende sempre a ideia de que os pilares do sucesso da advocacia são 3. O primeiro deles é a escolha do produto certo, o segundo deles é o atendimento eficiente e o terceiro é tráfego pago. A gente precisa enviar tráfego para atrair cliente e atender de forma eficiente para gerar resultados na nossa advocacia, tá? Já falamos aqui nas lives anteriores sobre tráfego, já trouxemos algumas pinceladas importantes também sobre o nicho, explicando o que é a estratégia de nicho de sustentação. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais com a parte de atendimento para fazer com que tu consigas fechar contrato aí no teu escritório com aquelas oportunidades que batem na porta, os leads que chegam para ti quando tu cria na tua organização um sistema de prospecção de clientes, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar sobre os 3 gatilhos, mas antes de falar sobre os 3 gatilhos, eu quero só retomar alguns assuntos que a gente trouxe nas lives anteriores para posicionar as pessoas que não estavam nessas lives, tá? Falar um pouquinho aqui sobre nicho de sustentação, falar um pouquinho sobre tráfego, 2 minutinhos, e aí a gente já entra no assunto de hoje, trabalhando a parte de atendimento e mais especificamente sobre gatilhos mentais. Eu vou te trazer os 3 principais gatilhos mentais que a gente usa no dia a dia para fechar contratos com leads frios. O que é lead frio? Lead frio é aquele lead que não sabe nem quem tu é, chega simplesmente no teu atendimento impactado por uma campanha e vai passar por esse atendimento e tu precisa ser técnico para te conseguir convencer ele a te contratar, porque da mesma forma que ele está conversando contigo, ele está conversando com outras 10 pessoas que ele também achou na internet. Então é importante a gente ter técnica para que a gente consiga ter sucesso na nossa venda, tá bom? Então, beleza. O que é nicho de sustentação? Foi o que a gente falou lá na primeira live, né? Nicho de sustentação é uma estratégia na advocacia que, ao meu ver, na segunda minha opinião, é a estratégia que te permite
coletar um resultado expressivo financeiro na tua advocacia no menor espaço de tempo possível. Se a gente for falar de probabilidade, eu tenho certeza absoluta que o nicho de ostentação é aquela estratégia que te traz mais probabilidade de dar certo na advocacia, mesmo que tu comece com pouco recurso, tá? O que é o nicho de ostentação, afinal? São nichos do direito que eles reúnem 3 características. A primeira característica é a possibilidade de cobrar honorários iniciais. E aí, galera, a gente tem que quebrar um tabu. Desde que o mundo é mundo, a advocacia assumiu a cultura de que a cobrança de honorários se dá no êxito. A gente presta o serviço, ganha o processo e aí sim a gente tem sim o desconto dos nossos honorários acerca daquele resultado que a gente tirou para o cliente. Só que acontece que há muito tempo que as pessoas já vêm praticando a cobrança antecipada de honorários para produtos que antigamente não se cobrava. E hoje em dia, aqui no escritório, a gente não trabalha com nada que não seja cobrando honorários iniciais, tá? Só que tem produtos que eles têm uma facilidade maior de cobrar honorários iniciais. Quando, por exemplo, nós temos a urgência instaurada. E aí, só para te exemplificar isso que eu estou dizendo, imagina um caso clássico de DBA, que é um dos nichos principais aqui da nossa mentoria, que é quando o carro do cliente é apreendido. Ele fez um financiamento bancário, nesse financiamento bancário ele não conseguiu honrar as prestações, e isso fez com que o banco entrasse com uma ação de busca e apreensão contra ele. Nessa ação de busca e apreensão, o juiz deferiu uma liminar e expede um mandado que é cumprido por um oficial de justiça, vai até a residência do cliente e cumpre esse mandado apreendendo o veículo que foi dado em garantia do contrato. Nesse momento, o cliente entra em desespero. Ele possivelmente, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar contactar algum dos advogados que está no círculo de amizades dele, ou na família, né? E geralmente esse advogado não é especialista nessa área. O segundo passo desse possível cliente é pesquisar por soluções no Google, que é o que todos nós fazemos aqui quando a gente tem alguma dúvida. E aí ele vai encontrar um anúncio. Se o seu carro foi apreendido, conheça os seus direitos. E ele vai, opa, meu carro foi apreendido, deixa eu conhecer meus direitos. Vai clicar lá. Quando ele clicar lá, ele vai ser redirecionado para uma página de vendas de um serviço jurídico chamado Defesa em Ação de Busca e Apreensão. Nessa página de vendas, embora a gente utilize a palavra vendas aqui, que gera desconforto em alguns advogados, o nome técnico dessa estrutura digital no marketing digital é página de vendas, também conhecido como landing page. Tá? Mas lá a gente vai falar sobre os direitos desse nosso cliente, vai ter um FAQ, uma série de perguntas e respostas. O que uma pessoa pode fazer quando o veículo é apreendido? Pode tentar fazer um acordo com o banco, ele pode tentar fazer a purgação da mora, que é a quitação do contrato, e ele pode também interpor uma defesa, né? Uma defesa que vai se consubstanciar no protocolo de uma contestação e também no protocolo de um recurso de agravo de instrumento para levar a matéria para o tribunal, tentar cassar essa liminar de busca e apreensão e retomar o veículo, tá? Então ele vai descobrir isso tudo na página de vendas. Essa página de vendas vai trazer algumas informações para ele, para convencer esse cliente de que tu é autoridade naquele assunto, mas vai deixar algumas informações importantes para o atendimento. E aí ele vai clicar no botãozinho de WhatsApp e vai falar contigo. Esse produto é um produto que tu pode cobrar honorários iniciais. Por quê? Porque o prejuízo que esse cliente vai ter de não contratar um advogado é muito maior do que o valor que ele vai pagar de honorários. Então vamos imaginar que esse cliente tenha pago de entrada nesse veículo R$30 mil. E o saldo ele financiou em 60 parcelas de 1.000. Dessas 60 parcelas de 1.000, ele já pagou 20. Então ele já desembolsou R$50 mil por esse carro. Se ele não fizer nada, não contratar um advogado, ele vai perder esses 50 mil e ainda vai ficar sem o carro e ainda vai correr o risco de ficar devendo para o banco. O banco vai fazer um leilão desse veículo, se o valor obtido na venda do carro for inferior ao valor da dívida, o saldo devedor vai continuar existindo. Então, esse cliente se coloca numa situação muito difícil. Muito, muito difícil. Ou ele paga um pouco mais para ter a contratação de um advogado interpor a defesa e tentar credenciar ele a chance de receber o carro de volta, ou ele assume um prejuízo que é muito grande. Normalmente vai fazer muito sentido, do ponto de vista matemático, ele contratar alguém para fazer defesa. Sabe por quê? Vou imaginar que tu cobre R$2 mil nesse caso para fazer uma defesa. Valor baixo. Se o cara vai perder 50, tem diferença de perder 50 ou 52? Não tem. Agora, se esses 2 mil que ele está pagando recuperar os 50, aí já é outra conversa. Então a relação custo-benefício desse caso faz com que na cabeça do teu cliente ele tenha um sinal positivo para avançar na tua contratação pagando um valor inicial. Por quê? Porque nesse caso tem urgência. E onde é que está a urgência desse caso? A urgência está no fato de que ele tem um prazo processual para interpor essa defesa.
Se ele não fizer o agravo em 15 dias úteis a partir da ciência dele, da decisão liminar que autorizou a apreensão, esse prazo preclui. Ele não tem mais como fazer uma defesa no sentido de recurso. E aí o que vai acontecer? Ele não vai ter nunca mais a chance de retomar o carro dele. Ele pode questionar o processo, ele pode até obter uma sentença de improcedência, que seria ganho de causa para ele, se ele interpõe uma contestação apenas, mas a posse do carro se perdeu, porque a posse do carro é discutida no agravo de instrumento. Tá? Então, tem a urgência instaurada, e essa urgência instaurada faz com que faça sentido cobrar honorários iniciais. Nicho de sustentação, portanto, é um nicho do direito que tem algumas características. A primeira dela é essa que eu falei, cobrança de honorários iniciais. A segunda é um nicho que tem a demanda de mercado. Por que precisa ter demanda de mercado? Eu falei para ti que no caso da DBA a gente vai cobrar 2 mil, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas é um valor baixo. Se a gente não tiver demanda, a gente não tem escala. E se a gente não tem escala, cobrando pouco, a gente não vê quantia significativa de dinheiro. A gente precisa da multiplicidade de ações, de contratos fechados dentro do mês, para que a gente possa ver dinheiro expressivo. Então não basta ter honorários iniciais, a gente precisa ter também escala. E para ter escala, pensando em você, advogado, que está começando agora sozinho, ou pensando em mim mesmo quando comecei, né, sem time, sem estrutura, simplesmente na cara, na coragem, eu preciso, para eu ter escala, ter capacidade de entrega. Vamos imaginar que tu comece a advogar hoje e tu dê tudo certo, assim, isso não acontece, tá? No primeiro mês, os primeiros meses não acontece, mas vamos imaginar que só a título de exemplo, tu fecha 10 contratos no primeiro mês. Isso não acontece, deixa bem claro aqui, tá? É muito raro acontecer de alguém começar uma campanha e fechar 10 contratos no primeiro mês, tá? É raro por quê? Porque depende de otimização das campanhas, que requer um tempo, e é caro também, porque... E é raro também porque depende da tua performance de venda. E normalmente a gente vai pegando essas manhas com o passar do tempo ali, do segundo, terceiro mês já começa a ficar mais fácil de fechar contratos, tá? Mas vou imaginar que tu feche 10 contratos no primeiro mês. Cara, tu vai ter que entregar esses 10 serviços que tu vendeu. Tu vai ter que fazer 10 contestação, tu vai ter que fazer 10 agravos, tu vai ter que dar suprimentos de informação para esses clientes, informar eles como é que tá os processos. Enquanto tá fazendo isso, mais leads estão entrando. Enquanto está atendendo os leads, marcando o agendamento, está cumprindo intimação dos processos que já ajuizou, dando informação para aqueles clientes que já estão te cobrando. Então, embola o meio de campo, tá? Então, para que a gente possa conseguir conduzir 10 processos, a gente vai precisar que esses processos sejam o mais simples possíveis. Se a gente for trabalhar com ações complexas, talvez a gente não consiga entregar nem 2, nem 3. Então, a gente precisa de ações pouco menos complexas para conseguir entregar em quantidade atuando sozinho. E quando a gente fala de complexidade no direito, a gente não está falando que é uma matéria simplesmente que a gente vai lá e faz de qualquer jeito. Vamos partir do pressuposto que sempre que houver a necessidade de contratação de advogado, envolve algo com um grau de complexidade existente, seja mais baixo, seja mais alto. Quando a gente fala de complexidade, eu estou falando aqui da capacidade de condução de múltiplos processos simultaneamente. Tu consegue, por exemplo, conduzir 10 processos de ação de indicação de condutor simultaneamente trabalhando sozinho. Tu consegue conduzir 10 processos de golpe do Pix, de fraude bancária, trabalhando sozinho. Tu consegue conduzir 10 processos que envolvam bloqueio de conta, pedido de desbloqueio de conta através de exceção de impenhorabilidade, por exemplo, trabalhando sozinho. Inclusive esse nicho que eu dei de exemplo agora, defesa e exceção de busca e apreensão, tu consegue conduzir sozinho também. Por quê? Embora tenha um grau de complexidade envolvido, normalmente a matéria se resume a algumas teses de direito, eu diria 5 teses. Quais são as 5 teses da defesa de ação de busca e apreensão? Juros remuneratórios cobrados acima do limite legal. E quando a gente fala de limite legal, a gente fala de entendimento jurisprudencial, da taxa média de mercado mais 150%. Alguns tribunais hoje entendem que é a taxa média mais 200%. Isso aqui geraria uma live para explicar. Mas vamos pegar aqui, ó, taxa de juros remuneratórios acima do limite. Capitalização diária. Também notificação extrajudicial irregular. Fato superveniente, quando um fato modifica a vida do teu cliente sem que ele tenha dado condições para isso após a assinatura do contrato, ele pode utilizar essa tese de direito do consumidor para se defender. E avenir e contra factum próprio. O que é avenir e contra factum próprio? É a proibição do comportamento contraditório. Por exemplo, ele está devendo para o banco está insinuando uma tentativa de acordo, está sugerindo para ele que vai haver uma resolução por meio de acordo. O banco fez uma proposta, manifestou ali que vai levar para análise, mas que tem uma grande probabilidade de aprovar.
E aí o que o cliente faz? Baixa a guarda. Quando o cliente baixa a guarda, o banco ingressa com uma ação de busca e apreensão e apreende o carro. Segundo a jurisprudência, isso é um comportamento contraditório. O banco nunca teve interessado em fazer acordo, ele simplesmente manifestou essa intenção para baixar a guarda do cliente e conseguir apreender o carro pela via judicial. E isso é um comportamento contraditório e o tribunal reforma a liminar por causa disso. Quer ver? Consulta a jurisprudência aí do teu estado para te ver quantas decisões tem de provimento de agravo de instrumento, cassando liminar de busca e apreensão em vistas dessa tese da venire contra factum próprio. São 5. Então sempre vai ser uma dessas coisas. Faz um checklist, chegou um caso, tu vai olhar quais das teses tu pode aplicar. Ah, nessa aqui eu consigo aplicar venire contra factum próprio mais notificação irregular. Então, beleza, pegou essas duas teses, enquadrou na tua ação, protocolou a contestação e o mesmíssimo argumento da contestação vai ser o argumento do agravo, tu simplesmente vai colocar numa forma diferente e vai protocolar. É uma ação que tu consegue conduzir múltiplos casos simultaneamente. Isso é nicho de sustentação. Existem nichos de sustentação em todas as áreas do direito. Existe nicho de sustentação muito na área de direito imobiliário, na área do direito bancário, na área do direito de saúde, tem várias áreas, direito de família, criminal, habeas corpus, por exemplo, pedido de audiência de custódia, por exemplo, né, pedido de liberdade provisória lá no direito criminal, por exemplo. Tudo isso é nicho de sustentação. A gente consegue explorar esses produtos, esses nichos, com a estratégia de nicho de sustentação, tá? Então, a primeira coisa que tu precisa entender aqui, para te ter sucesso na advocacia, o primeiro pilar é produto. Vini, mas espera aí, deixa eu entender isso. Eu sou advogado e eu fiz pós lá na Anhanguera em direito do trabalho. Quer dizer, então, que lá não serve de nada? Não, lá serve sim. Tu fez a pós de direito do trabalho porque em algum momento da tua vida, direito do trabalho fez sentido para ti, tu teve afinidade com o direito do trabalho. E, cara, a gente tem que buscar na nossa profissão a felicidade de ser advogado, o propósito, o senso de missão em ser advogado. Então, tu tem que fazer aquilo que tu gosta. Mas a gente tem que ser inteligente também de explorar o direito de uma maneira que a gente consiga ganhar dinheiro com ele para que a gente possa fazer aquilo que a gente gosta de uma maneira mais leve, não por necessidade. Então, a gente vai trabalhar com direito do trabalho pensando o seguinte, eu vou ganhar os honorários high ticket daqui a 1 ano, 2. Antes disso, a gente vai explorar nicho de sustentação porque vai te dar dinheiro num tempo muito mais rápido. E aí a gente consegue atingir valores bem mais altos. 20 mil, 30 mil reais, 40 mil. Postei agora há pouco aqui no meu feed o depoimento do Cris, que participou da live conosco há 2 dias atrás. O Cris fatura 80 mil reais por mês, tá? Antes disso, eu falei com a Vitória, 90 mil reais por mês. E aí tem depoimentos de várias pessoas que ganham muito mais do que isso, que são base 5, que a gente chama, que é quando alcança o faturamento superior a 80 mil reais por mês, que gera aí o faturamento de 1 milhão de reais por ano, tá? Então tu consegue resultados expressivos num espaço muito menor de tempo, explorando o nicho de sustentação. Vini, mas espera aí, eu consigo explorar nicho de sustentação em direito de saúde, sendo especialista em direito bancário? Consegue. Por que tu não conseguiria? Tu fez algum pacto que tu não pode atuar em outra área? Ah, mas isso vai contaminar minha imagem de especialista. Não vai, a gente explicou isso ontem. Né? Tu tem como prospectar para direito de saúde, sem expor o teu rosto. Prospectar sem aparecer. Tu consegue fazer isso. E o Cris, no o Cris aqui na live, ele falou para nós que os nichos de sustentação do escritório dele, ele é especialista em direito das sucessões, assim como eu, os nichos de sustentação do escritório dele não é ele que atua, é a equipe. Hoje ele já consegue contratar a equipe e delegar esse serviço para a equipe. No começo foi ele trabalha com nicho de sustentação de direito de trânsito lá, no começo foi ele, hoje ele delega para a equipe. Então, a grande inteligência dessa estratégia é essa possibilidade de tu prospectar em outras áreas, tu não te filiar. O nicho de sustentação ele é partidário, tu consegue atuar mesmo trabalhando, tendo uma área de especialidade. A gente acredita aqui que o modelo de escritório perfeito é uma área de especialidade, nichos de sustentação, quantos tu quiser, e parceria. Então, digamos que tu seja especialista em direito do trabalho, área de especialidade de direito do trabalho. Tu prospecte um nicho de sustentação no direito bancário, por exemplo, isso da DBA que eu falei aqui. Tudo que não for direito do trabalho e tudo que não for DBA, tu precisa ter um parceiro para te distribuir essa demanda quando ela chegar no teu escritório, porque assim tu retém a tua cota de honorários e tu monetiza em cima do trabalho de terceiro, criando uma estrutura super eficiente, em que vai monetizar em cima de absolutamente todas as oportunidades que bater na porta dela, tá? Esse é o modelo escritório perfeito. Então, se tu tá aí remando no direito do trabalho, tá remando no direito de família, sabe quando tu tem lá 300 processos, tu passa o dia inteiro trabalhando, mas no final do mês tu não consegue ver dinheiro? Quem é que já passou por isso? Coloca aqui nos comentários. Eu já passei por isso. Trabalha que nem um cavalo e no final das contas não vê dinheiro, né? Por quê?
porque tu não tá trazendo aí sistema de prospecção e sistema de entrega com honorários iniciais. Se tu cobra lá R$2.000, ainda que o cliente te pague parcelado, ainda que tenha taxa de inadimplência, não tem problema algum. O parcelamento, vamos pensar no parcelamento, fechou 10 contratos aqui nesse mês, depois no mês que vem tu fecha mais 10, todo mês tu fecha 10. O que vai acontecer? No 10º mês, tu parcelar em 10 vezes, tu vai estar recebendo o valor acumulado dos últimos 10 meses, que dá na mesma se tu fosse cobrar à vista. Claro que tem a taxa de inadimplência, mas essa taxa de inadimplência ela é estatística. Com o passar do tempo, tu vai analisar os teus dados e vai pensar o seguinte: tem 30% dos clientes que parcelam os honorários e não pagam. Mas, mesmo esses 30%, tirando esses 30%, os 70% que sobra, se eu for dividir esse valor pelo número de contratos que eu fecho, vai gerar um ticket médio. Digamos que o ticket médio seja R$1.600, tá? R$1.600 valor recebido efetivamente. Quanto que tu pagou para adquirir esse cliente? Essa métrica tu tem também. É o custo de aquisição do cliente, o CAC. Como é que tu tem? Porque tu sabe quanto que tu investiu e quanto que tu teve de cliente. Se tu investiu lá R$10.000 e veio 10 clientes, tu sabe que o custo de aquisição de cliente é R$1.000. Se tu tá pagando R$1.000 pelo cliente e tá tendo de retorno R$1.600, tá tendo 600 de lucro. Tá? E tu vai descontar as taxas de imposto e tudo mais para te ver quanto é o lucro real. Tá? Mas tu consegue ter isso em métricas. Então o que a gente vai buscar? A gente vai buscar adquirir clientes pelo valor menor possível e a gente vai buscar também cobrar o ticket de honorários cada vez mais alto, porque mesmo descontando taxa de inadimplência e mesmo recebendo honorários parcelados, a gente consegue ver resultados expressivos em pouco tempo. Outra coisa que é importante falar é o seguinte: Vini, é muito difícil começar, os clientes parcelam honorários, os clientes atrasam o pagamento, param de pagar. Galera, olha só, o começo ele é muito difícil, porque a gente passa a depender somente dos honorários iniciais, e eles são parcelados, e às vezes tem inadimplência, então a gente vai vendo um fluxo de dinheiro um pouco baixo. Só que o que acontece com o passar do tempo? Com o passar do tempo, a gente começa a acumular os honorários iniciais com o valor dos êxitos, a gente começa a acumular os honorários iniciais com as novas vendas que a gente faz para quem já é cliente, porque ele vai te recontratar, a gente vai falar disso hoje, ele vai te indicar outros clientes, daqui a um pouco sai um acordo, daqui a um pouco entra uma ação boa no meio disso tudo. Tudo isso gera um acúmulo de dinheiro e quando tu te dá por conta, começa a vir dinheiro de tudo que é lado. Então o começo é difícil, mas na nossa profissão, o tempo é nosso amigo. Se tu trabalha da forma certa, o tempo é nosso amigo. Eu falei isso numa das lives dessa semana, é um exercício de imaginação que a gente faz para contextualizar. Pega na tua cidade aí, presta atenção tu que tá me ouvindo aqui. Na tua cidade, tu deve conhecer um advogado com mais de 20 anos de carreira, tá? Não 20 anos de advocacia, aquele que é advogado que não exerce. Pega um cara que exerce a advocacia há 20 anos. Dificilmente esse cara vai estar mal de dinheiro. Dificilmente. Dificilmente ele não vai ter um carro bom, não vai morar numa casa boa, não vai fazer as viagens dele de final de ano. Dificilmente um cara que tem 20 anos de cancha não vai estar bem de dinheiro. Sabe por quê? Porque ele acumulou cliente durante 20 anos. Quanto mais clientes ele tem na carteira dele, maiores são as probabilidades matemáticas dele receber uma nova indicação. Maiores são as probabilidades matemáticas dele ser recontratado por quem já contratou ele no passado. Então acaba que gera um fluxo de clientes que todo dia brota a oportunidade do offline, tá? Então, o que a gente está propondo? Usar a internet, que esse cara não tinha, para acelerar os nossos resultados e conseguir o mesmo resultado que ele conseguiu em 20 anos em 2, 3. Né? Hoje a gente fala que a era da internet multiplicou. Um ano da antiga era equivale a 10 anos. Né? Um ano de internet equivale a 10 anos da antiga era. Tá? Então a gente tem que acelerar isso. E a gente tem várias maneiras de acelerar. Usando a internet para prospectar clientes que as gerações anteriores não tiveram esse benefício. Também colocando o tráfego intencional e a gente diminuindo o custo. A gente não precisa ter escritório físico para começar. Eu acho até importante a gente ter num segundo momento, mas para começar não precisa. Para começar tu vai pegar e vai centralizar todos os teus recursos naquilo que vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida? Aquisição de clientes. Se tu entender isso, tu entendeu tudo, tá? Vamos pensar o seguinte, o que tem em comum entre todos os advogados? O marco final às vezes varia. Tem advogados que estão assistindo essa live aqui que anseiam deixar um legado acadêmico. Eles querem construir uma tese e ser lembrados pela construção disso. Tem outros que anseiam ter um conforto na vida deles. Tem outros que anseiam ter muito dinheiro. Tem outros que anseiam escrever um livro. Cara, o marco final... Voltou, galera? Deu uma pausada aqui por causa da conexão. Vamos ver se voltou.
O marco final, às vezes, varia, mas o marco inicial é sempre o mesmo. Todo advogado existente na face da terra precisa de cliente. Todo advogado. Absolutamente todo advogado, seja ele o cara da empresa, seja ele o cara do tributário, do societário, do direito de saúde, do direito bancário, não importa o que, todo advogado precisa de cliente. Esse é a constante na nossa profissão. Só que aí a galera começa a prospectar cliente e não percebe a obviedade disso. O que vai determinar se tu vai ter sucesso no longo prazo na tua advocacia? Se tu entendeu a chave. Qual que é a chave que vai resolver todos os teus problemas, que vai te trazer liberdade financeira real? É a coleção de clientes, tá? O objetivo macro da advocacia é colecionar clientes. Se tu for um colecionador de clientes, tu vai ter aquilo que esse cara da tua cidade que tem 20 anos de experiência tem. Seja um colecionador de clientes. Eu gosto de falar, estimando um número aqui, que se tu tiver 500 clientes, tu conquistou tua liberdade financeira. Vou fazer uma ressalva. Se tu tiver 500 clientes bem nutridos, se tu tiver clientes bem nutridos, clientes que são ali informados, que tu te faz presente, que tu faz eles lembrarem do serviço que tu gera. Se ele te contratou para DBA, por exemplo, ele precisa saber que além da DBA, tu soluciona problema de carteira cassada, problema de internação no hospital. Ele precisa saber quais as soluções que tu gera. E não precisa ser tu o clínico geral. Tu pode dizer, olha, a gente entrega aqui no escritório, através de parceria, soluções em outras áreas do direito. Se tu tiver um problema como esse, tu sabe que aqui a gente resolve. Se tu conhecer alguma pessoa que tem problema como esse, tu sabe que aqui a gente resolve também. Traz para nós que a gente resolve. Então tu doutrina o teu cliente sobre as soluções que tu gera. Talvez naquele momento que tu passou essa informação para ele, ele não tem uma necessidade de te contratar. Mas ali na frente, quando ele se deparar com a necessidade, ele vai lembrar automaticamente de que tu fez presente. Então se tu tiver 500 clientes na tua carteira, tu vai ter a liberdade financeira. O que uma pessoa, um advogado inteligente faz? Ele coleciona clientes. Não é só fazer tráfego pago, atrair cliente, vender uma coisa para ele e deixar ele embora. Tu tem que manter ele na tua carteira nutrido, tem que te fazer presente, porque ele vai te trazer novas oportunidades de negócio ali na frente, tá? Então, qual que é a ideia geral aqui? Área de especialidade, nicho de extensão e parceria. Tudo isso com a finalidade de colecionar clientes. Tu atrai clientes no digital, tu nutre carteira no offline, tu gera oportunidades de negócio de baixo para cima. Isso é o que um advogado inteligente faz. Fazendo parcerias com advogados de todas as áreas do direito. E tu vai passar para ele não só o cliente, tu vai passar para ele não o cliente, mas vai passar a demanda, tá? Isso aqui é o que o advogado faz. Mas Vini, como é que faz para fechar contrato na internet? A gente vai utilizar para fechar contrato basicamente duas técnicas. Sempre que a gente fala de venda, a gente está falando de gatilho mental e quebra de objeção. O cliente que chega para ti com uma necessidade, ele quer te contratar. E ele só vai te contratar se ele gostar de ti e se ele entender que tu tem capacidade técnica de entregar o serviço para ele. Mas a gente precisa usar gatilho mental e quebra de objeção para conseguir realizar essa venda, tá? E aí, galera, eu vou falar sobre 3 gatilhos mentais que são os mais importantes, na minha opinião, para te conseguir, para dar a você o arsenal necessário para te fechar contratos, tá bom? Mas antes de falar isso, eu estou trazendo aqui toda semana, todos os dias da semana, um aluno nosso para conversar comigo, contar um pouco da trajetória para inspirar vocês que estão assistindo aí. E eu quero simplesmente, eu saio daqui satisfeito se eu conseguir isso, plantar na cabeça de vocês a semente da possibilidade, tá? Tem muita gente em cima do muro ainda, e quando eu falo em cima do muro, é naquele muro de explorar a advocacia autônoma. Tem muita gente pensando assim, eu não sei se eu consigo, é muito pra mim, é muito difícil, esse negócio de internet, de tráfego, se eu não entendo nada disso aí, eu vou disputar com pessoas que entendem, eu vou perder pra eles. Galera, é mais simples do que parece, tá? Eu tô vendo a Suzana Costa aqui, ela tem 62 anos, tá? A Su tem 62 anos de idade. Ela entrou na nossa 4ª turma de mentoria e a Su é um case de sucesso. Ela já entrou no nosso Mastermind A Cúpula, ela vai para Nova York com nós em fevereiro, tá? Então, assim, não tem dificuldade técnica que te impeça de conseguir chegar. E outra, existem várias formas de contornar isso, tá? Então eu trago alunos aqui para te mostrar que eles são gente como você, que conseguiram ter um ímpeto de coragem, fizeram o que tinham que fazer e hoje estão colhendo resultados. E outra, eu não falo isso para te comprar minha mentoria. Tu pode explorar sozinho, tá? Eu sempre falo isso. Pega o conhecimento que eu tô te aplicando aqui e coloca na prática aí para te ver. E a gente vai fazer isso no desafio essa semana, tá? Tu pode comprar outras mentorias. A única coisa que tu não pode fazer é deixar de empreender na advocacia.
porque tu tem receio de tu não conseguir, porque tu acha que o mercado tá saturado. Galera, eu tinha um quadro aqui no meu Instagram que era assim, ó, esse é o teu concorrente, tá? Eu postava as mensagens que eu recebia de pessoas totalmente alienadas do mundo e falava assim, esse é o teu concorrente. E aí teve uma que é clássica, né? E eu sempre brinco com isso, e às vezes as pessoas podem até ficar bravas comigo, mas enfim. Que a menina falou assim, eu vou te denunciar na OAB porque tu faz tráfico pago. Ela achou que eu tava falando alguma coisa de tráfico de drogas. Ela ia me denunciar na OAB. Esse é teu concorrente. A galera tá em Nárnia ainda. A galera tá viajando na maionese, tá a quilômetros de distância da realidade, tá? E a gente fica pensando assim, eu não vou porque é muito difícil. Não é difícil, tá? O teu concorrente é aquele cara que trabalha o tanto que tu trabalha, que se prepara o tanto que tu se prepara, que estuda o tanto que tu estuda, tá? Esse é o teu concorrente. E a ideia aqui é te mostrar que esse caminho é difícil, sempre vai ser, mas a gente está num momento da história em que ele tem uma porta de entrada maior. É mais fácil de entrar agora do que já foi no passado e é mais fácil de entrar agora do que será no futuro, tá? Se tu não sabe, o CEO do Google estava aposentado e ele se desaposentou. E ele se desaposentou porque ele estava muito preocupado com a ameaça do chat GPT. As crianças, as pré-adolescentes e adolescentes de hoje em dia, eles usam mais o chat GPT para pesquisar do que o próprio Google. Por que isso é uma ameaça para o Google? Porque o Google vive de anúncio. Se as pessoas pararem de pesquisar, de usar o Google, os anunciantes vão sair e o Google vai perder dinheiro. Então a gente está vivendo um momento em que o mercado vai dar uma guinada para algum lugar, a gente não sabe onde é que é. Enquanto esse momento não chega, ainda temos a oportunidade de usar o Google para atrair nossos clientes. E quando esse momento chegar, gosto eu de pensar que a gente vai estar na vanguarda, porque a gente já está no mercado e está conseguindo prever para onde que vai esse mercado, tá? Então, eu gostaria de convidar uma aluna aqui, uma aluna querida, a Juliana Porto, para falar comigo. Ju, vou te adicionar aqui. Olá, Oi, Ju, tudo bem? tudo bem? A Ju chegou e disse assim, será que eu vou estar bonito na live? Eu falei assim, olha, Ju, eu vou fazer um favor para ti, que é gerar o contraste lá, eu acho que vai resolver o problema. Mas tá muito bonita. Obrigado por ter vindo aqui, Ju. Obrigada pelo convite. Eu que estou muito feliz de estar participando da live. Ju, eu vi o teu depoimento lá. Não sou eu que faz a coleta dos depoimentos, mas eu sempre vejo. E a gente vai acompanhando a história das pessoas ao longo da trajetória ali. Tu é uma pessoa que eu sempre tive um contato não tão próximo quanto tu gostaria, por razão da demanda de trabalho aqui. Mas eu sempre soube quem era a Juliana Porto, desde o começo, antes mesmo de entrar na mentoria. Tu falava comigo muito no direct. Tu entrou na T3. A gente participou de todos os ajustes que tu fez ali, mudança de nicho, ajuste de nicho. Tu é cliente da nossa agência também. E eu queria que tu contasse um pouquinho dos desafios que tu teve, o que te fez entrar, se teve medo de entrar, se tu teve aquela preocupação, eu moro no interior, aqui não vai ter cliente. Conta para nós um pouquinho quem é a Juliana Porto, onde é que tu mora e como é que foi a tua trajetória desde que tu me conheceu? Sim, eu tenho 12 anos, né, de profissão, de carreira, mas eu trabalhei muito no operacional. Fiquei muito tempo apenas no operacional, né, trabalhando no escritório como advogada contratada. Quando foi em 2020, no auge da pandemia, assim, eu tive alguns problemas de saúde. Eu tive que ficar afastada do trabalho, fiquei hospitalizada e foi nesse momento que eu estava ali hospitalizada, eu vi um post no Instagram com uma plaquinha, o sucesso é pré-pago e ninguém te deve nada. E isso, assim, naquele momento eu já estava fragilizada, a hora que eu vi aquela plaquinha eu falei, não, eu acho que tem alguma coisa diferente aqui. Aí eu falei, não, deve, né, enfim, não dei muita bola, não liguei muito ali naquele momento. Mas aí apareceu novamente ali para mim a plaquinha no Instagram. Eu falei, não, peraí, eu acho que tem alguma coisa que eu preciso prestar atenção. Aí eu comecei a te seguir. Comecei ali a te seguir no Instagram, comecei a seguir as lives, comecei a ver teu conteúdo. E nisso eu estava numa transição de sair do escritório que eu trabalhava
para abrir o escritório junto com os meus irmãos, meus sócios hoje, né? O Leonardo e a Beatriz, que são meus sócios aqui. Então foi assim, foi nesse momento que eu te conheci. E para mim, ó, foi sensacional. Eu sou do interior de São Paulo, município de Itajubi. Aqui, assim, pelas pesquisas, pelo censo até do ano passado, aqui tem 16.900 habitantes, não chega nem a 17 mil. É muito pequeno. Ô, Ju, a todo mundo, ontem eu vou falar da plaquinha, porque a Dani na atividade falou da plaquinha ontem também. E para quem não sabe o que é plaquinha, sempre que eu viajo para o exterior, eu levo na minha mala um cartaz, tipo uma plaquinha de papelão, assim. E eu tiro foto em várias paisagens, assim, e depois eu peço para minha equipe fazer posts e colocar no Photoshop algumas mensagens. Então eu tenho várias plaquinhas no meu Instagram ali. E teve uma que eu fui tirar e eu peço para minha esposa Bianca tirar foto para mim. Nós estávamos nas Maldivas e ela falou assim, tira na piscina. E ela tirava na piscina vestido de gravata, camiseta. E ela olhou o mar e falou assim, entra no mar. Só que eu não tinha entrado ainda, não sabia se era fundo ou raso, a água muito clara. E quando eu entrei, ficou água pelo pescoço, assim, me molhou toda a minha camisa. Eu tirei assim, ficou muito legal. Aquela ficou histórica. Não, e aí nessa eu coloquei. Foi nessa aí? Essa daí. Foi exatamente essa daí. Foi. E aí eu coloquei lá o sucesso é pré-pago e o mundo não te deve nada, porque a gente sempre tem que se responsabilizar por aquilo que acontece na nossa vida. Falei ontem durante a live também, Ju, que nós somos o resultado das nossas escolhas ali, né? E a gente tem sempre a mania de terceirizar, colocar a culpa em alguma coisa. Não, o sucesso é pré-pago. Se tu quer ter alguma coisa, tu tem que ir lá e fazer alguma coisa. E outra, o mundo não te deve nada, filho. Se tu não ir buscar o que é teu, ninguém vai vir e vai te dar. Então, e aí, só para contribuir com a tua fala também, antes de tu continuar a tua história, tu mudou muito fisicamente. A gente percebe, Ju, e tu já me falou isso alguma vez, e é nítido, assim, a tua mudança física, né? Realmente, quando tu entrou na mentoria, parecia que tu estava vindo de uma situação difícil na vida, assim, Sim. e hoje tu já está muito mais brilhosa, assim, brilhante, né? Isso é verdade. Não, era um momento, assim, bem complicado, era um momento muito difícil ali para mim naquela época, e assim, vou começar a chorar. Não tem problema. Vamos lá. Não, que assim, só não posso chorar era um junto. momento muito difícil, que era um momento de decisões. E eu peguei ali e falei, não, eu preciso entrar, eu acreditei muito, assim, né? Eu falei, eu preciso entrar, preciso ver qual é, né? Porque, assim, aquela tal história, na época era 5 mil reais, mas é 5 mil reais. Sabe, o que vai mudar nesse momento aqui para mim? Vai mudar, enfim. Aí foi que eu conversando com outros alunos, né? Em contato com outros alunos, que o Eduardo acabou de dizer, a Ju estava carregada. Eu estava num momento difícil. E ali, conversando ali com os outros alunos, foi onde eu realmente tomei a decisão e falei, não, eu vou entrar. Até o Dani, né? O Daniel, seu sócio, eu acho que na época era ele que ficava tomando conta, não sei se ainda dos alunos que entravam ali. E eu mandava mensagem para ele assim, Dani, liberou, tô na turma, Dani, tô na turma. Aí ele falava assim, calma, Juliana, calma que vai dar certo, você vai entrar. Eu falei, não, confirma se eu tô dentro. Ô, Ju, Então, assim, tu falou uma coisa que eu vou dar destaque também, né? Eu não posso falar isso porque parece que eu sou um aproveitador, tá? Mas a nossa mentoria, quando era 5 mil reais, a gente sempre falava assim, cara, é 5 mil. Vamos imaginar que tu invista 5 mil reais e perca. Vai mudar alguma coisa? Não vai. Agora, e se der certo? Se der certo, transforma a tua vida e tu comprou a transformação da vida por 5 mil reais. É um preço tão baixo. E a gente vende plano de negócio. Não é um curso. É bom destacar isso. Não é um curso em que tu vai assistir uma sequência de aulas gravadas e pronto. É um plano de negócio com uma Roma bem clara, com um objetivo de 20 mil reais por mês e com garantia de que tu não alcançar isso. Então a gente tem todo um projeto para te levar até os 20 mil reais por mês. Então é muito barato, se tu for pensar, pela capacidade de geração de mudança e transformação, quando tu pensa em 5 mil reais. Às vezes tu pensa assim, que nem ontem eu comentei nos stories. Eu tenho medo de perder o certo pelo duvidoso. Cara, tu tá mirando na derrota. Tu tem que mirar na vitória. Eu falei ontem da minha experiência com o meu investimento em Bitcoin, que eu perdi um monte de dinheiro. Tu acha que eu fiquei preocupado? Eu fiz mais dinheiro é infinito, a gente pode produzir quanto a gente quiser. Vai lá e produz e investe em outra coisa. Eu posso investir 10 vezes e não dar certo, mirando numa que dê certo e mudei minha vida. Do que ficar mirando na derrota e ficar paralisado.
Então, assim, eu não posso falar isso porque parece que eu tô me aproveitando. Mas eu vou dar destaque porque tu falou isso e vou dar destaque também porque a Dani falou isso ontem, a Vitória falou isso. E, cara, quem é inteligente pensa assim. Eu já fiz investimento em mentoria, a última que eu fiz foi R$ 54.000 para coletar um insight. Eu quero um insight para eu conseguir ajustar o que eu estou fazendo aqui e conseguir resultados maiores. Ah, Vini, mas tu faz isso porque tu tem dinheiro. Eu tinha uma época que eu não tinha. E eu pensava exatamente da mesma forma. Se eu investir 5.000 aqui e não der nada, 5.000 não vai fazer diferença na minha vida. Agora, se der certo, virou meu jogo. E aí, Ju, me fala aí, como é que foi depois que o Dani te aceitou lá? O Dani não faz mais isso, né? Ele, na época a gente pegava muito na mão, no braço mesmo, mas hoje o Dani está mais na parte de administração, na parte estratégica, do que no campo de batalha. Mas ele está sempre por perto. E que bom que ele te aceitou. Não sei como é que foi lá o processo de... Sim, eu já agradeci e agradeço sempre. Aí, logo quando eu entrei, assim, logo que eu tive acesso ao curso, eu já comecei ali a assistir as aulas, né? Então, assim, eu agarrei o projeto com muita vontade, não, como assim, eu peguei assim o projeto e falei, não, é isso daqui, não, é isso que eu quero, com muita força ali, com muita vontade. Eu nunca tinha falado em Google Ads na minha vida, eu nunca tinha feito nada parecido. E ali eu participei de todas as mentorias, né? As mentorias ao vivo, participei de todas as aulas ali dispostas. O Léo, todas as aulas do Léo, eu enchi o Léo ali de pergunta no WhatsApp. Léo, me ajuda aqui. O Léo, minha campanha tá assim agora. Então, assim, eu peguei assim o projeto e falei, não é isso, e vou com tudo, vou para cima e vamos lá. Tive alguns problemas na minha campanha, que é normal, né? Até mesmo como você diz nas lives. Teve algumas campanhas ali que mudei de nicho. Depois ali tive um problema também na minha campanha por uma questão ali do Google. E agora eu me encontrei dentro do nicho, né? Que está sendo agora ali a minha área de especialização. Ó, deixa eu falar uma parada muito importante, que eu sempre falo que a gente não vende pílula mágica, galera. Você vai ter dificuldade. Eu falo que a gente tá falando de sucesso da tua vida. O sucesso da tua vida não cai de primeira. A gente tem que ajustar, tem que debriefar, ver o que tá acontecendo, o que não tem. E eu ia falar justamente isso, Ju. Tem duas alunas que eu falava pro Dani assim, cara, essas duas vão dar certo com toda certeza tudo desse mundo. É a Juliana Porto e a Patrícia Gonçalves. Não sei se a Paty tá aí, se ela tiver, manda um abraço pra mim. Sabe por quê? Daí o Dani falou assim, mas por que tu acha isso? Eu falei assim, porque elas se recusam a desistir. E quem se recusa a desistir, Ju, é imbatível. É certo, pode demorar 1 mês, 2 meses, 5 meses. Quem se recusa a desistir, chega, tá? Então, assim, eu me lembro que tu teve esses problemas e às vezes o Google suspende a conta, não sei qual foi o problema que tu teve na tua conta especificamente. Às vezes suspende a conta, a campanha tá performando, vai lá e suspende a conta. Às vezes não performa, não vem lead. Isso tudo é realidade, galera. Ninguém vende sonho aqui. Tá? A gente vende aqui um plano de negócio e tem que ajustar quando não dá certo. E a Ju ajustou 1, 2, 3 vezes e ela não desistia. A maioria da galera, quando dá um probleminha, desiste. A Ju não desistiu na primeira, não desistiu na segunda, nem na terceira. E eu falei assim, mano, se tu se recusar a desistir, velho, tu vai chegar não importa quando. E eu falava isso pro Dani. E aí, o que aconteceu? Aí acontece sempre, galera. Quando a pessoa para de falar comigo, quando a pessoa tá falando comigo, pedindo socorro, porque ela para de falar comigo, ou é porque ela desistiu, ou é porque ela virou. Aí depois, um dia, conversando com o Léo, ela falou assim, não, a Ju tá na agência, ela contratou a agência, tá indo super bem lá, não sei o quê. E eu falei, olha que felicidade, eu falei que ia dar certo. Então, assim, eu acompanhei a tua trajetória do início, na questão da saúde. Lembro que tu tinha medo também pela questão do local que tu morava, que era uma cidade pequena. E aí eu falava internet, tu consegue prospectar longe das tuas fronteiras. Lembro da tua resiliência, lembro de você em todas as mentorias e todas as tutorias. E aí, Ju, depois eu fiquei sabendo que tu... Aí tem uma história bacana da Ju que eu vou falar aqui. Olha só o que aconteceu. Sabe qual é a história que eu vou falar, Ju? Não. Não sei se... Ó, a Ju foi em Campos do Jordão e ela aplicou para a cúpula. Ela ganhou camiseta e tudo, mas a gente entendeu naquela época, a Ju entendeu, ela bem consciente, que ali era um passo, né, que naquele momento da carreira dela não era o melhor, porque ela ia colocar um dinheiro muito alto em algo que podia colocar no negócio dela e florescer. E aí no Rio ela entrou. E aí a gente fica muito feliz que tem ajuda no nosso time hoje lá. Mas desculpa, te cortei aqui e te interrompi. Toca a viagem.
Que é isso. Teve mesmo esse fato, né, lá da cúpula. E eu, nossa, aquele dia eu fiquei arrasada, porque ali era um outro momento de decisão, né? São os momentos de decisões. E ali eu ficava, ou eu aplico ali na cúpula e entro na cúpula agora, ou a gente investe um pouquinho mais aqui no escritório. Enfim, e aí eu fiquei muito arrasada. Eu lembro que aquele dia eu chorei assim o dia todo, porque é uma coisa que eu sempre quis. A cúpula, assim, é uma coisa que estava sempre ali nos projetos. E aí, aquele dia eu fiquei arrasada. Eu falei, nossa, e agora? Mas, enfim, deu tudo certo. Estou na cúpula, muito feliz. E aí, são momentos, né? Ô, Mas, Ju, olha, ainda bem que eu entrei na mentoria, tá? ó, eu ia falar justamente sobre isso, né? Tem uma frase que eu tô usando aqui nessa sequência de lives, que é uma frase que eu vi lá no evento que eu fui do Zé Andrade em São Paulo, que a, que a... Esqueci o nome dela agora. A Sabrina Nunes colocou lá na apresentação dela, que o mistério, que o sucesso não é um mistério, o sucesso é uma decisão. E às vezes a gente vê 99% das pessoas paralisadas, vivendo uma vida de acordar cedo, de ir trabalhar e voltar, e anos vão passando, e daí quando tu vê, o teu filho era pequenininho, quando vê ele já tá grande, tu continua fazendo exatamente a mesma coisa, porque tu tá paralisado, tu não consegue enxergar, tu parece uma avestruz dançando no buraco, e aí às vezes tu toma uma decisão e tu vê que o sucesso só depende daquela decisão. Então assim, tu tomou a decisão acertada, na minha opinião, de tu Sim. modificar. O que a gente vende não é simplesmente uma sequência de conhecimento, o que a gente vende é uma perspectiva de sucesso, de tu colocar o direito a serviço da tua vida. Então, tu vai lá e escolhe um produto que tem honorários iniciais, tu aprende a fazer campanha de prospecção de clientes, o cliente é a chave de tudo, tu começa a aprender como atender. Eu tenho certeza absoluta que na tua carreira foi assim. Tu começou a atender, não começou a não fechar, daqui a pouco tu duvidou de si mesma, daqui a pouco encaixou o primeiro, encaixou o segundo, e daqui a pouco tu falou assim, eu peguei a manha. Antes de entrar aqui na live mesmo, eu estava contando ali para um dos gestores ali Estava conversando com um dos gestores da NSO, que hoje mesmo eu fechei um contrato por indicação de um outro cliente. De um cliente que veio ali do digital, e aí ele acabou indicando o nosso escritório aqui e para uma outra pessoa. E assim, a pessoa já chegou, ela chegou ali já para fechar, sabe? Então, assim, e isso para mim é uma. Eu nunca esperava que eu poderia estar fazendo isso, para te falar a verdade. Que hoje, assim, eu me vejo ali quebrando as objeções, que nem você estava falando aí das objeções. Hoje eu me vejo que, a hora que eu quebro uma objeção ali, que a pessoa fecha, eu falo, nossa, aquela sensação. Era só uma insistênciazinha, né? Que a gente não faz porque a gente não tá acostumado. Ô, Sim. Ju, como é que tá a tua vida hoje? A minha vida hoje. A minha vida hoje tá assim, ela mudou como se diz, da água para o vinho. Como você disse, da aparência, tem a questão da aparência pessoal. O nosso escritório, assim, tá. Precisa ainda ajustar umas coisas, melhorar, mas nosso escritório tá bem, muito, muito bem, né? Por um ano que nós estamos com o escritório, um ano, então assim, tá muito bem. Então a minha vida mudou muito. E como eu disse no meu depoimento, como eu sempre falo, porque às vezes algum aluno, às vezes vem ali, algum aluno vem me perguntar, vem mandar mensagem, eu sempre falo, gente, o Vini, ele é uma pessoa, ele é sensacional. Ele não te mostra só o caminho ali para melhorar a sua vida profissional e a sua vida profissional e, enfim, o seu escritório, mas tem o pessoal também. Tem algumas coisas que você fala que às vezes eu me pego assim. Tem uma das questões que você fala do dinheiro, né? Que dinheiro, às vezes, a gente fica ali, ai, mas é o último dinheiro da minha vida. Não, dinheiro você faz. Daqui a pouco você vai ali, você faz novamente. Então, assim, tem muitas coisas. Não é só o profissional, gente, é o pessoal também. Muda muito. Era uma coisa que eu não fazia, era ler livros. Gente, eu nunca, hoje eu leio assim, porque eu vejo as pessoas ali no grupo comentando, falando. Então, assim, muda muito, muda tudo, mudou tudo, tudo. Eu sou Ó, Ju, eu quero dizer que eu muito fico. grata, já te falei isso, falo, repito quantas vezes for necessário, eu sou muito grata, muito, muito, muito obrigada. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Eu confesso que eu fico constrangido porque eu não sei lidar com elogio, mas o que eu quero dizer é que da minha visão aqui, do meu lado, também eu tive que tomar uma decisão.
há um ano, 2 anos atrás, quando eu resolvi vir para o Instagram, todo mundo sabe do complexo que eu tenho com a minha autoimagem, foi difícil eu superar isso, foi uma decisão difícil, mas eu conheci tanta gente de naipe, de quilate alto nessa trajetória, que só por isso já valeu a pena. Ganhei muito dinheiro, e ganho muito dinheiro. Tudo que eu boto a mão, eu transformo em dinheiro. Aqui no meu escritório eu fiz isso, na agência nós fizemos também. O Léo está fazendo um trabalho maravilhoso lá, mas foi uma contribuição de todos nós. Na mentoria, assim, tudo que eu faço, porque eu coloco muita intensidade naquilo que eu faço. Né? Mentorias que iam até 4 da manhã, a gente não mede esforço para arrastar o máximo de pessoas para dentro da terra prometida, que são os 20 mil reais por mês. E aí, eventualmente, acontece de pessoas faturar muito mais do que isso. Mas, eu quero dizer para ti, Ju, que tu é um orgulho para nós. Obrigada. Tu é um membro importante do nosso ecossistema. Tu é uma pessoa que é uma vida que vale a pena. Tu é uma vida que a gente fica feliz de ter as lutas diárias do teu lado. A gente torce por ti. A gente fica aqui olhando sabe quando tu tem filho, né, Ju? Sabe quando tu tá vendo o teu filho dar os primeiros passos, tu sabe que ele vai cair, mas tu não pode ajudar, porque se tu ajudar, ele não vai aprender. Então a gente fica olhando de fora, assim, torcendo para ele não cair, torcendo para gente não cair. E hoje em dia a gente vê tu caminhando já com certa tranquilidade, com certa segurança, a gente fica muito orgulhoso, muito feliz. Deixa o teu arroba pra galera aí, a Ieda pediu. Sim. Arroba Juliana Porto Advogada. Juliana, aí ó, a Beatriz, tua irmã, colocou ali. A Mandar um minha abraço à irmã. Beatriz também. Ju, obrigado pela tua participação aqui. Quero deixar claro que sempre que tu precisar de mim para os teus projetos aí, saiba que eu e minha equipe estamos à tua disposição. E naquilo que eu puder Sim. ajudar, conte e considere feito. Você sabe que é recíproco. Eu sempre falo ali para toda a sua equipe também, precisando, só chamar que eu tô aqui, tá bom? É recíproco e agradeço muito, muito, muito obrigada ali por você ter decidido aparecer na internet. Tá bom? Agradeço muito, muito mesmo. Certinho. Obrigado, Ju. Tchau. Beijo. Sucesso Beijo, aí. tchau. Obrigada. Para Vai pra nós. Floripa? Eu vou, nós vamos. Os irmãos vão também. Eu vou conhecer todo mundo lá então. Daqui a 15 Vai. dias, DNA Sustentável, presencial em Florianópolis. Toda a galera, mais de 400 advogados espalhados no Brasil inteiro vão se reunir lá para confraternizar o ano de 2023, para trocar insights, para fazer parcerias. Se tu não comprou teu ingresso ainda, tá aqui em algum lugar. Vai, ele tem um post fixado que tu vai conseguir adquirir ingresso pro DNA. Obrigado, Ju. Tchau, beijo. Beijo. Para sair tem um X em algum lugar aí. Tô procurando. Eu achei aqui no canto superior direito. Aí, deu certo, galera. Eu me emociono demais com a história dessas pessoinhas que vêm aqui. Ontem foi a Dani, antes de ontem foi o Cris, antes de ontem foi a Vitória. E assim a gente vai nos conectando com pessoas boas, com pessoas grandes que estão preocupadas não só em transformar a própria história, mas também transformar o mundo em que vivem. E essa é uma constante no nosso ecossistema aqui. A gente conseguiu acertar a mão nesse sentido, em escolher as pessoas certas, em colocar, em se vincular com pessoas boas. E aí, falando aqui de vendas, a Ju falou em gatilho mental, alguém perguntou assim, tu tá gatilho mental na tua mentoria? Isso aí é uma fraçãozinha, tá? Vendas, às vezes, quando a gente traz muito pro lado da técnica, a gente não absorve muita coisa, a gente precisa entender a dinâmica de atendimento. Gatilho mental é uma das armas que tu tem para fazer um atendimento eficiente, para fazer um atendimento persuasivo. Quebra de objeção é outra, storytelling é outra. A gente vai falar de gatilho mental da história aqui. Olha, eu separei aqui 3 gatilhos mentais para passar para vocês, para mostrar que a gente consegue trazer técnica para o nosso atendimento. E gatilho mental, deixa eu contar a minha história com gatilho mental. Primeira vez que eu ouvi essa expressão, eu ouvi da boca do Érico Rocha. O Érico Rocha é uma das grandes referências que eu tenho. É o cara que mudou a realidade do mundo. O Érico Rocha ensinou a lançar infoproduto. Ensina a lançar infoproduto. Eu lanço infoproduto. A história da Ju foi impactada por eu ter tomado a decisão de lançar infoproduto que eu aprendi com o Érico. E todo mundo que tu vê, todos os patrocinados que tu vê no Instagram, é por conta do Érico. Então imagina a quantidade de vidas que esse cara mudou. E a primeira vez que eu ouvi falar de gatilho mental foi o Érico que falou. E quando eu ouvi ele falar isso, eu falei assim, cara, que mentirada braba. Gatilho mental para mim, que tô aqui tirando leite de pedra, não. E aí ele falou para mim o seguinte, falou num vídeo de lançamento, né, num evento de lançamento. Ele, eu vou utilizar agora nesse lançamento aqui esse gatilho e esse gatilho. Tu vai ouvir os 3, sabendo que tu vai ouvir os 3, tu vai cair nos 3 e tu vai comprar a mentoria. E ele aplicou um, depois aplicou outro, e no terceiro eu falei, eu vou comprar a mentoria dele. Que cara desgraçado.
Mesmo ele te dando tiro de alerta, que ia ter buraco lá na frente, eu caí nos 3 buracos e essa tamanha capacidade de persuasão dos gatilhos mentais. E a partir daí eu nunca mais disse que era besteira. E aí, a partir daí, eu percebi que eu já aplicava isso, porque eu já tinha atendido muitas pessoas aqui no escritório, sem saber que tinha esse nome. E gatilho mental tem vários. Tem vários. Coloca no Google e tu vai ver um monte de gatilho mental. Um deles, os 3 que eu acredito que sejam mais importantes aqui para o direito, são esses 3 que eu vou te passar agora. Tá? O primeiro deles é o gatilho mental da história. Quisera eu, Vinaço, ter descoberto o gatilho mental da história na minha época de solteiro, tá? Porque eu ia ter muito mais sucesso no campo da sedução do que eu tive, se eu soubesse o gatilho mental da história. Gatilho mental da história, ele tem a capacidade de tu começar a conversar com as pessoas e gerar uma interação sem que a pessoa consiga te repelir. E aí eu sempre dou um exemplo, né? Uma vez eu estava vindo para o escritório, essa história é batida, todo mundo sabe, né? Uma vez eu estava vindo para o escritório trabalhar, na época eu vinha de lotação, quem é de Porto Alegre sabe que é lotação, é o micro-ônibus que custa mais caro, que é um pouquinho mais selecionado ali, e só passava isso na frente da minha casa e eu pegava a lotação. Quando eu entrei na lotação, tinha uma menina sentada, muito bonita, no primeiro banco. E o banco do lado dela estava vago. E aí eu pensei, você tá aqui. Mas eu me lembrei que eu era casado e fui embora, segui viagem. E aí, no ponto de ônibus seguinte, entrou um senhor. Ele devia ter uns 70 anos, 75 anos. Entrou ali o senhor, e ele entrou e não pestanejou. Não pensou nem por um segundo, já sentou do lado dela. E quando ele sentou do lado dela, ele já sentou contando uma história para ela. Que tinha acontecido alguma coisa, e a pessoa não tem como dizer assim, não quero ouvir tua história. Porque se ela disser isso, ela está sendo extremamente grosseira. E a sociedade não aceita isso. Então, ela, para ser aceita na sociedade, ela simplesmente escuta a história dela. E, eventualmente, nessa história, ele faz uma pergunta para ela. E ela também não pode se recusar a responder. Por um conceito tácito da sociedade. Não tem como simplesmente deixar de responder uma pessoa que te faz a pergunta, depois, dentro de um contexto. E ela respondeu uma, respondeu 2, respondeu 3. Lá pela 4ª, ela já estava conversando com ele. Eu desci da lotação, não sei o desfecho que deu essa história, mas o que fica aqui é o gatilho mental da história. E eu acabei de te contar uma história e consegui reter tua atenção por alguns segundos aqui contando essa história, sem que tu saísse dessa live. Sabe o que é isso? É gatilho mental da história. Quando tu for falar com o teu cliente, para que tu consiga fechar um contrato, tu precisa conectar com ele. Tá? Tu precisa conectar com ele. Qual é a melhor forma de conectar com a pessoa? É contando história. Tá? Tu vai contar uma história, tu vai pedir para ele contar a história dele. Tu quer ver? Vou te dar um exemplo prático disso. O cara chega para ti impactado por um anúncio de defesa e ação de busca e apreensão. O carro dele foi apreendido. Eu vou pedir fazer uma pergunta aberta para ele. Vitor, me conta como é que foi feita a apreensão. Quem mais estava participando da apreensão? O oficial de justiça te constrangeu? Tinha vizinhos à tua volta? Me conta como é que foi. E ele vai contar uma história. E quando ele contar uma história, tu vai explorando alguns detalhes. Tá, mas e aí? Tinha alguma pessoa perto, a tua família, teu filho viu isso aí? E tu vai gerando emoções nele. Quando ele contar a história, tu vai começando, através dessa história, a descobrir alguns fragmentos da vida dele. E quando ele deixar com que fragmentos da vida dele seja exposto para ti, e tu passar de forma intencional alguns fragmentos da tua vida para ele, gerou conexão. Quando terminar o atendimento, ele vai sair dali com o sentimento de que vocês são amigos. Mesmo que tu tenha falado pouquíssimo deles. Quando eu faço mentoria individual, a primeira coisa que eu pergunto pro meu mentorado é o seguinte. Fulano, me conta um pouquinho da tua história. Onde é que tu te formou? Que estado tu mora? Que cidade tu mora? Como é que é a tua família? Me conta um pouquinho para eu entender o contexto que chega para mim. Eu simplesmente pergunto isso. E eles falam sem parar por 15, 20 minutos. E eles saem, e eu não falei nada na minha vida. E eles saem de lá com a sensação nítida que a gente se conhece há anos. Gatilho da história é poderosíssimo. Eu falei para ti no começo dessa live que as pessoas te contratam porque elas gostam de ti e porque elas enxergam que tu tem capacidade técnica de resolver o problema delas. Para fazer elas gostarem de ti, tu tem que conectar com elas. Tu conecta com elas através de histórias. Gatilho mental da história é o gatilho mais poderoso que existe. Se tu entender isso, chega na balada e pergunta o que tu faz para uma menina ou para um rapaz que tu quer seduzir. Olha, o Vinassi dando dica de sedução aqui. Não apliquem isso, tá? Ou apliquem com responsabilidade. Ela vai falar. Claro que tu não vai chegar do nada e vai falar isso. Tu vai achar um contexto de abertura, de entrada, e quando acontecer isso, tu vai perguntar. E tu vai fazer algumas perguntas de impulsionamento. Ela vai falar alguma coisa da vida dela. Eu estudo, faço faculdade de Direito. Não. Qual faculdade? Pergunta de impulsionamento. E tu vai fazer com que ela fale mais e mais e mais. Quanto mais ela falar, mais conectado tu fica com ela, tá? Gatilho mental da história, poderosíssimo. Outro gatilho que eu trouxe para vocês aqui é o gatilho do desapego.
tá? Embora a gente tenha a necessidade de conectar com o nosso cliente, a gente tem que parecer desapegado. Como advogado, como médico, algumas profissões requerem que a gente pareça desapegado. Ele tem que ter a nítida sensação de que ele precisa mais de nós do que nós deles, tá? Então a gente tem que trabalhar com desapego. E aí quando a gente fala de desapego, alguns alunos perguntam assim, Vini, mas como é que eu vou fazer follow-up, que é recuperação, que é cobrança, usando o desapego? Follow-up se faz assim, ó. Sempre que o cliente disser que vai pensar e tu tentar quebrar a sua objeção, com vários argumentos de quebra de objeção de vou pensar, mas ele está decidido, ele não vai contratar naquele momento. Tu dá a última palavra, fala assim, então tá, amanhã eu vou te ligar. Sabe por quê? Porque se tu ligar para ele amanhã, tu não tá sendo o chato que vai cobrar ele. Tu tá sendo o profissional sério e comprometido com a tua palavra que tu é. Então tu não tá sendo apegado e indo atrás, correndo atrás. Tu tá cumprindo um compromisso que tu fez com ele, é diferente. Tu consegue manter o gatilho do desapego, ainda que tu estejas retomando um contato de follow-up, tá? Então o gatilho do desapego é tu dar nítida sensação de que ele precisa mais de ti do que tu dele. E aí, eu sempre uso um exemplo de um aluno, um amigo meu, hoje é amigo meu, o Tobias. Não sei se o Tobias está aí na live, mas se tiver, eu sempre conto essa história para exemplificar gatilho do desapego. Hoje em dia, esse nicho da DBA é o nicho mais concorrido que tem. Então, todo mundo tem uma landing page com anúncio de DBA. E faz com que muitas pessoas, o lead tenha muitas ofertas. E às vezes, o Tobias, atendendo esses leads, chega a ser angustiante. Porque ele joga tanto com o gatilho do desapego que a gente que está do lado não acredita. E ele fecha muitos contratos. Então, o que acontece? O lead liga para ele e fala assim, doutor, quero marcar uma consulta. Ele, cara, quanto é que é os honorários, né? Ele entra em contato, primeira coisa, quanto é que é os honorários? Ele fala, cara, eu não posso te passar os honorários porque eu nem sei se eu vou conseguir te ajudar. Eu não sei o teu problema. Não sei. Então faz o seguinte, ó, paga um Pix de R$ 50 aí, a gente vai para uma consulta e aí eu vou ver se eu quero trabalhar para ti. Isso é gatilho do desapego. O cara pensa o seguinte, eu falei com 10 pessoas aqui antes, ninguém cobrou consulta. Todo mundo queria muito eu como cliente, precisava de mim. Esse cara aqui parece que está desapegado, parece que não precisa de mim. E ele está cobrando consulta. Se ele está cobrando, os outros não estão, ele é melhor. Isso o ser humano pensa. Tu quer ver, tu vai no restaurante. Tu vai no restaurante, vai comer alguma coisa no restaurante que tu nunca foi, tu vai olhar o cardápio. Tem um prato que custa 20, tem um prato que custa 30 e tem um prato que custa 100. O teu cérebro automaticamente vai associar que aquele que custa 100 é melhor que os outros. Então, o gatilho do desapego tem várias formas de manifestar ele. Uma das formas é tu cobrando uma consulta e dizendo assim, ó, eu nem sei se eu vou querer aceitar teu trabalho, preciso primeiro entender para ver se me serve. E se depois se me servir, aí eu vejo. Né? Claro que a gente não vai utilizar isso sempre, a gente tem formas de fazer isso. Técnica. Mas a ideia que eu quero te trazer aqui é que o cliente precisa sair dali com a sensação de que ele precisa mais de ti do que tu dele. Porque se ele sentir que tu tá com fome, que tu quer fechar o contrato dele todo pano, ele vai pensar que tu quer o dinheiro dele. E aí a tendência é repelir, tá? Então ele não vai querer te contratar. Beleza? Falei do gatilho da história e falei do gatilho do desapego. Agora o gatilho da urgência. É um outro gatilho muito importante, gatilho da urgência. O gatilho da urgência, eu dei um exemplo aqui no começo da live da DBA. Uma vez eu estava numa mentoria, eu estava numa tutoria de suporte. Lá na minha mentoria tem as tutorias de suporte de caso concreto. Alguém perguntou o que é DBA, Defesa em Ação de Busca e Apreensão de Veículos Financiados, né? Como a gente sabe que os nossos alunos dificilmente têm experiência com aqueles nichos, a gente precisa dar suporte. E o suporte envolve a gente entrar no Zoom e ele trazer uma dúvida de caso concreto e a gente ajudar ele a resolver. E aí um aluno falou assim, Vini, dê um lead para mim que ele está com uma situação de busca e apreensão. Tem o processo ajuizado, tem liminar deferida de busca e apreensão, tem mandado expedido. Mas eu vi que esse mandado foi cumprido negativo. O oficial foi na casa dele, não encontrou o veículo e devolveu o mandado. Ele me ligou e eu tranquilizei ele. Eu falei, fica tranquilo que o mandado foi cumprido negativo. Pode usar o teu carro normal até que seja expedido um novo mandado. Eu falei assim, daí eu perguntei para ele, tu não quer vender? Ele falou assim, quero. E eu, por que tu falou isso para ele então? Porque tu acabou de tranquilizar ele, tu tirou a urgência do caso. Ele chegou extremamente ansioso, querendo contratar, ele precisa do teu serviço, porque se ele não te contratar, em algum momento o carro dele pode ser apreendido, vai sair um novo mandado, tu não sabe quando, e tu tranquilizou ele, quando tu deveria fazer justamente o contrário. Tu deveria posicionar ele do risco que ele está correndo. Ele, a urgência de te contratar. E ele falou, mas como é que eu faço isso? Eu falei, cara, tu faz isso dizendo o seguinte, fulano,
Dá uma olhada na janela aí e vê se tem alguém chegando na tua casa. Vê se não tem um helicóptero sobrevoando tua casa aí. Tu tem que criar nele o senso de que pode chegar a qualquer motivo, a qualquer momento, o oficial de justiça ali. Ainda que o mandado tenha sido devolvido negativo, o mandado pode ser cumprido a qualquer minuto depois. O juiz pode despedir, o oficial pode cumprir. Aqui no escritório já aconteceu de o oficial prender o veículo com um mandado assinado pelo juiz, mandado físico, e no sistema o mandado não ter sido expedido ainda. Então, essa situação, tu não pode tranquilizar ele quando não deve tranquilizar. Se tem uma situação, uma ação julgada extinta, finalizada, improcedente, ok, é uma situação definitiva, mas ali pode acontecer de vir a apreensão que aumenta. Se tu tranquilizar ele, pode acontecer de ter a apreensão e tu ser o responsável. Então, tu não pode tranquilizar ele. Tu tem que, muito pelo contrário, tu tem que criar o senso de urgência. Tu precisa me contratar agora, antes que seja tarde demais. Tu precisa me contratar agora, enquanto eu ainda posso fazer algo por ti. Pode acontecer de teu veículo ser apreendido a qualquer momento. Pode acontecer, inclusive, de ele estar sendo apreendido agora, enquanto tu fala comigo. Dá uma olhada aí na janela, vê se não tem um guincho chegando. Se tiver, tu sai correndo, tá? Então, criar senso de urgência. Outra coisa que a gente cria senso de urgência, às vezes acontece no nicho da DBC, que é desbloqueio de conta, do cliente, sempre fala essa história também, né? O cliente acorda de manhã, abre o aplicativo do banco, como todos nós fazemos, e vê que lá o dinheiro dele está bloqueado. Tem 40 mil. Está bloqueado 40 mil, indisponível. Ele não consegue sacar, por quê? Porque dentro de uma ação de execução, o juiz fez uma constrição. Ele encontrou, através do Bacenjude, dinheiro na conta desse cliente e fez um bloqueio desse dinheiro. O dinheiro aparece na conta, mas aparece bloqueado. O teu cliente entra em desespero. E ele vai pesquisar no Google, alguém faça isso. Ele vai encontrar teu anúncio. Se o seu dinheiro foi bloqueado pela justiça, saiba os seus direitos. Ele vai, meu dinheiro foi bloqueado pela justiça. Clicou no teu anúncio, vai para uma página de vendas, explicando por que foi bloqueado e o que pode ser feito. E aí, ele vai chegar no teu WhatsApp. Vai clicar no botãozinho do WhatsApp que está piscando ali, vai chegar no teu WhatsApp, e ele vai dizer, doutor, o que eu posso fazer? Tu vai plantar o gatilho da urgência. Vai dizendo o seguinte, olha, o valor foi bloqueado. Dentro de 5 dias, se nada for feito, ele vai ser convertido em penhora. Então, antes desses 5 dias, a gente tem que protocolar essa antipenhorabilidade. E outra, foi bloqueado ontem, já passou um dia. E outra, eu preciso de 2 dias para fazer a petição. Ou seja, tem que decidir agora. Tu cria um senso de urgência, aquele senso de urgência, sabe quando tu tá quase te afogando, que tu não consegue nem respirar? Tu cria um senso de urgência e faz com que ele tome uma decisão. Se ele não te contratar, ele vai contratar o concorrente. Tu precisa tirar ele da zona de inércia e fazer com que ele tome uma ação. E essa ação é através de gatilho mental da urgência. Tu precisa instaurar a necessidade dele levantar da cadeira e fazer alguma coisa naquele momento. Isso é gatilho da urgência, tá? Então, gatilho mental da história para conectar, gatilho mental do desapego para te fechar com quem está em dúvida, e gatilho mental da urgência para te instaurar o ânimo de agir no teu cliente. Tá? Gatilho mental. Dei 3. Deve ter uns 20 gatilho mental. Quanto mais tu estudar gatilho mental, mais tu te prepara. Gatilho mental te ajuda a resolver situações em todos os âmbitos da tua vida. Tu vai conseguir aplicar gatilho mental com a tua esposa, com o teu marido, com o teu filho, com o vendedor do carro, com o vendedor de geladeira, com o teu cliente, com todo mundo. Tu vai sair engatilhando geral, tá? E aí, tu vai aprender também quando tu tá sendo engatilhado. Cara, não engatilhe o engatilhador. Às vezes a gente vai fazer relações comerciais e a pessoa vem com um gatilho mental e fala assim, não, mano, isso aí, eu já aplico gatilho mental desde 2012. Tu quer me engatilhar? Então a gente aprende a se defender também, tá? Gatilho mental é extremamente uma arma extremamente importante. É teórico, é teórico. A gente tem que unificar isso com outras técnicas, tá? Gatilho mental, storytelling, quebra de objeção. Quebra de objeção é lindo. Quebra de objeção é muito bonito. Tu sempre sabe quais são as objeções. Tá caro, vou pensar, tu é muito novo, tu tá muito longe, tu não tem escritório físico. A gente sabe quais são as objeções que vai vir. Isso a gente sabe é uma vantagem da negociação. O que uma pessoa que sabe o que vai vir tem que fazer? Tem que se preparar. Prepara 3 argumentos de quebra de objeção para estar caro. Tu vai separar no teu glossário de objeções 3 argumentos. O cara veio com uma objeção, tu metralha 3 argumentos. Tá. Trouxe outra, mais 3. Tum. E tu vai eliminando as objeções. E aí tu consegue comprar. Sabe o que são objeções?
Objeções é o lado racional do cérebro, brigando com o lado emocional. A venda, ela é um processo de encantamento. O cliente, tu encanta ele. Tanto é, vou te dar um caso concreto que tu vai te identificar aí. Tu já atendeu um cliente e ele adorou o teu atendimento e ele falou, cara, vou contratar, só vou conversar com a minha esposa e a gente vai vir aqui amanhã para contratar. Quando ele chegou no outro dia, a esposa dissuadiu ele. Sabe por quê? Porque a esposa não participou do processo de encantamento. E ele não soube explicar para ela. Por que ele não soube? Porque foi um processo de encantamento que tu fez. Tu é técnico, ele não é. Então, por isso que eu sou contra, por exemplo, passar proposta de honorários. Eu vou te mandar uma proposta layoutada no Canva com não sei o quê. Sabe o que acontece quando tu passa a proposta? Quando tu atende o cliente, tu vai elevando a temperatura desse processo de venda. Ele vai ficando quente, 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 quente. Quando tá aqui em cima, tu tem que vender. Se tu passa a proposta aqui, ele vai esfriando, 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 esfriando. Aí o que vai acontecer? No caminho de volta para casa, ele vai falar com o vizinho dele, que vai dizer, não, isso é besteira. Ele vai falar com o padre da paróquia dele, o padre vai dizer, não, contrata esse advogado, esse é tramposo. Ele vai chegar e vai falar com a sogra vai dizer, não, não contrata esse cara. Depois vai falar com a mulher vai dizer, não contrata. Na quarta pessoa que fala para não contratar, chega o teu e-mail com a proposta. No pior time possível. E ele vai pensar o seguinte, não é, as pessoas que me falaram, que me orientaram bem, não vão fechar mais. Tu perdeu uma venda. Um contrato de nicho, que são contratos de tickets menores, que não envolvem uma grande complexidade, tu tem que passar a proposta na reunião. E se o cliente manifesta o aceite, o que tu vai fazer? Tu vai pegar a assinatura no contrato na reunião. E no momento que ele sair da porta do escritório, tu vai redigir a petição inicial e vai distribuir. Pensando, eu tenho que distribuir antes desse cara chegar em casa. Quando ele chegar em casa e vier te ligar para desistir, tu fala assim, cara, já distribuiu a ação. Tu quer desistir, beleza. Eu te cobro 50% dos honorários e vai ser os honorários mais fáceis que eu ganhar na minha vida. Porque eu trabalhei 1 hora no teu processo. E aí ele vai dizer, não, então deixa assim. Outra coisa, sempre que o cliente diz que vai pensar, vou falar com a minha esposa. Sempre que ele fala que vai falar com a esposa, a gente que atende, eu atendi mais de 3 mil clientes na minha vida já, atendi em 2012, eu sei que quando ele vai falar com a esposa, eu errei em algum momento. Ou ele está rejeitando a minha pessoa, ou ele está rejeitando a minha empresa, ou ele está rejeitando a minha oferta, tá? Minha pessoa, minha empresa, minha oferta. Alguma coisa eu errei em algum momento, mas vou pensar, ele está simplesmente utilizando uma desculpa para sair daquele ambiente e para ir para um ambiente seguro para ele, tá? Então, eu tenho que gerar desconforto. Vai pensar, ou vai falar com a tua esposa, olha, fulano, quando as pessoas me dizem, eu atendo clientes há muito tempo, atendo mais de 10 clientes por dia, quando as pessoas me dizem que vão pensar, ou que vão falar com a esposa, é porque elas estão decididas a não me contratar. E elas normalmente estão decididas a não me contratar porque ou não gostaram de mim, ou não gostaram do que eu apresentei aqui, ou porque não tem dinheiro. É um desses 3 casos? Se for, tu não gostou de mim, onde é que eu errei? Se foi porque tu não gostou da minha oferta, o que aconteceu? O meu atendimento, onde é que eu errei no meu atendimento? Me dá a oportunidade de corrigir no próximo. E se for dinheiro, me fala o que tu tem aí no teu bolso que a gente vai achar uma forma de ajustar o meio termo. Sabe por quê? E como é que tu faz isso sem parecer desapegado? Você vai falar assim, olha, fulano, eu sou um colecionador de clientes. Tu vai estar sempre jogando com a verdade. Eu sou um colecionador de clientes. Eu entendi, eu vi uma live do Vinaço e ele fala que o objetivo macro do advogado é colecionar clientes. Eu sou um colecionador de clientes. Eu quero você na minha carteira. Eu quero tu me indicando outros clientes, eu quero tu me recontratando. Então eu estou disposto a cobrar um pouquinho menos no primeiro caso. Depois no segundo eu cobro o dobro. Como é que a gente pode fazer? Quanto que tu tem de dinheiro no bolso para me dar de entrada? O resto a gente parcela. A gente não perde negócio na advocacia. A gente tem que entender o que afasta. Quando eu falo pro cara assim, ó, quando as pessoas me dizem que vão pensar é porque elas estão querendo sair daqui, ou quando as pessoas vão dizer que vão falar com a esposa, elas estão decididas a não me contratar, eu estou levando o desconforto pro lado dela. Ela vai ficar toda se retorcendo pra frente ali de desconforto, tu vai ficar rindo por dentro. Porque tu é frio, tu é um iceberg, tu aprendeu a negociar. Agora, o desconforto tá do lado dela. Tu vai simplesmente olhar e falar assim, ó, te retorce aí. Me coloca para fora da objeção real que eu vou combater porque eu já tenho meu argumento de quebra. E aí tu ganha, tá? Quando ele traz o argumento real, a objeção real, tu vai lá e quebra. Outra coisa, vou falar com a minha esposa. Deixa que eu falo. Me dá o telefone dela, eu ligo aqui no Viva Voz e falo com ela. Tu quebra ele, tá? Então, objeção é isso. Sempre que a pessoa trouxer alguma coisa, tu não aceita, velho. Tu vai quebrar 1, 2, 3, 4 e tu vai conseguir pegar o cara na insistência, tá? É assim. Falei 3 gatilhos mentais aqui. A gente tem que sempre ser técnico. Vini, eu não sou vendedor. Eu não gosto de vender.
Eu tenho vergonha de vender. Cara, deixa eu te falar uma parada que tu tem que colocar na tua cabeça se tu quer ter uma vida boa, tá? Olha só. A habilidade de vender é a habilidade mais importante de todos os tempos. Quem vendeu bem, desde que o mundo foi criado, é os caras que se deram bem, tá? Então, vender é a habilidade que atravessou eras. Seja o que for que acontecer aí na frente, seja inteligência artificial, robô assumindo a parada toda, o cara que vender, ele vai ter destaque em relação aos demais, tá? Então, aprende a vender. Eu não gosto de vender, Vini. Esses dias eu falei numa tutoria. Sabe o que eu gosto de fazer aqui no meu escritório? Sabe o que eu gosto de fazer aqui no escritório? Eu só gosto de fazer uma coisa. Eu gosto de chegar aqui e tomar um café. O resto eu não gosto de fazer. Mas eu gosto de viajar 3 vezes por ano, eu gosto de andar de carro bom, eu gosto de morar de casa boa, eu gosto de ter dinheiro na minha conta para ficar tranquilo. Isso eu gosto. Então, se eu quero ter o que eu gosto, muitas vezes eu tenho que fazer o que eu não gosto. E vender, deixa eu te confortar. Vender uma parada que tu aprende a gostar. Tu não gosta porque tu perde. Tu não gosta porque tu te sente em desvantagem. Tu não gosta porque tu não tem as ferramentas para te vender. Agora, quando tu aprende a vender, quando tu busca ver o cara se retorcer na tua frente, tu ficar confortável porque tu sabe o que tá fazendo, aí chega a ser prazeroso, tá? E aí, quando ele fecha, começa a entrar dinheiro, tu começa a ver que venda é a melhor coisa da vida, tá? Então, se tu não sabe vender, talvez é porque tu não tem a técnica ainda. Então, às vezes a gente pensa assim, eu sou tímido, eu não sei quebrar objeção. Tu não tem a técnica. Eu me lembro que uma vez eu fiz um trabalho na faculdade, eu tinha que ficar apresentando o trabalho em público. Eu morri de vergonha e não conseguia apresentar. Sabe por quê? Porque eu não conhecia o conteúdo que eu ia apresentar. Eu não tinha segurança daquilo que eu ia falar. E quando a gente não tem segurança, a gente se coloca automaticamente na posição de ir lá para frente passar vergonha, tá? Agora, quando tu sabe o que tu está fazendo, aí tu vai para cima. Aí tu atende com um certo sorrisinho interno no rosto, porque tu sabe que tu é bom naquilo ali. E se tu não é bom naquilo ali, tem que emular. Por exemplo, como é que a gente fica bom em nicho de ostentação, nicho que a gente não tem experiência? A gente faz um FAQ, faz um estudo, né? Lê algumas decisões de jurisprudência, a gente analisa alguns vídeos no YouTube, a gente faz perguntas e respostas, vou colocar uma pergunta, 50 perguntas e 50 respostas sobre esse nicho aqui. Material de estudo. Tu vai estudar. E quando tu atender o cliente, tu vai saber o que tá falando. E a cada atendimento vai ficando mais fácil. Se dominar a técnica de venda e dominar o produto que tu tá vendendo, tu vai ser uma praga na venda e ninguém vai te segurar, tá? Então, venda, se tu não vende ainda, saiba que tu está perdendo dinheiro. E não é só tu. Já falei isso aqui em outras lives, né? Quando tu perde, quando tu fracassa, tua família fracassa contigo, teu filho fracassa contigo, teu marido fracassa contigo, tua esposa fracassa contigo, né? O Ninja falou, o Douglas Vegas, o Ninja, para quem não segue, segue lá. O Douglas Vegas é jogador da NBA, tem 2,3 milhões de seguidores no Instagram, e ele foi um dos palestrantes na última edição do DNA lá. E ele falou que a melhor prova de amor que tu pode dar para alguém é tu ser bem sucedido. Que a pior coisa que uma pessoa pode ter na vida é um parceiro fudido que tá sempre reclamando da vida, que não tem um centavo no bolso e dizendo que te ama porra nenhuma, o Ninja fala. Se tu me amasse, tu era bem sucedido, tu seria a melhor versão de ti mesmo. Tu ia para cima, tu te preparava, o preparo antecede o sucesso. Tu tem que estar preparado, tem que ter técnica, tu tem que ter conhecimento do produto que vai ser vendido, e aí tu vai. E aí tu vai te dar bem, e quando tu te dá bem, tu vai dar a maior prova de amor pro teu filho, a maior prova de amor pro tua esposa, pro teu marido, pra todo mundo, tá? Tu quer amar alguém? Seja o melhor que tu pode ser e gera benefício para essas pessoas. Simples assim. Galera, essa foi a live de aquecimento número 4. Eu vou passar para vocês aqui a senha de hoje, para vocês baixarem um PDF que está aqui do meu lado, sintetizando tudo isso que eu falei, acabei de falar aqui, tá? Tu quer ter isso na tua mão aí, os PDFs das lives, tu vai pegar essa senha aqui, que eu vou te passar, e eu vou te dar mais uma pincelada aqui do desafio e a gente fecha, tá? Anota a senha aí, galera. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui porque daí não tem erro. Ó, vou colocar aqui, porque daí não tem erro. Ó, tu vai digitar exatamente assim, tá? Exatamente assim. E se tu perdeu alguma senha das lives anteriores, vem amanhã. Amanhã eu vou disponibilizar todos os PDFs aqui. Então fica tranquilo, num arquivo só. Fica aí que eu vou te explicar já, tá? Se tu perdeu algum PDF, fica aí que eu vou te explicar tudo, tá? Vou colocar aqui a senha de hoje e depois eu te explico. Alguém falou uma parada aqui, eu não vi o nome, e eu vou pedir que a pessoa que falou isso repita aqui, que quem gosta de fazer... como é que é? Quem faz o que gosta é criança, adulto faz o que precisa ser feito, né? Falou aqui, eu vou repetir. Ó, esse aqui
é a senha de hoje, tá? Beleza? Simplesmente pega essa senha aqui e manda para mim no meu direct. Se tu mandar aqui agora, já vai receber a automação lá, tá? Se tu mandar aqui na live, a decisal, tu já vai receber lá no... Ó, para quem estiver vendo o vídeo gravado, eu vou falar senha aqui, tá? A letra A, tudo maiúsculo, sem espaço. Letra A, letra D, letra E, letra C de casa, letra I de igreja, já fala de escola. Letra I de igreja, S de sapo, A de avião, O de ovo, tá? A, D, E, C, I, S, A, O, tá? Essa é a senha para quem tá vendo gravado. Coloca aqui nos comentários ou no meu direct que tu vai receber o PDF da aula de hoje. Agora presta atenção aqui, que eu vou te falar que é muito importante, tá? Pra gente finalizar. Olha só. Se tu perdeu todas as lives da semana, as 4 lives que eu já fiz, eu distribuí um PDF. Essa live é organizada, ela segue um roteiro, e esse roteiro está compilado num PDF que está aqui no meu computador, na minha esquerda, tá? Esse PDF eu disponibilizei para os alunos. Tu quer ver todos os conteúdos compilados das lives da semana inteira? Esteja aqui amanhã, tá? Esteja aqui amanhã, porque eu vou colocar todos eles dentro de uma pasta no Drive. Essa pasta do Drive vai ser valiosa, porque dentro dessa pasta do Drive vai ter todos os insumos e materiais para te desempenhar o desafio dos 5 mil reais, que começa amanhã, tá? Desafio dos 5 mil reais. Nos próximos 10 dias, eu vou te colocar 5 mil reais no teu bolso, para provar que a internet tem capacidade de mudar a tua vida. Antes de tu me pagar qualquer coisa, eu vou colocar 5 mil reais no teu bolso, não é sorteio. Eu vou te dizer o que tu vai fazer, como tu vai fazer, e vai fechar alguns contratos para tirar 5 mil reais, tá? Beleza. Esse desafio não envolve nenhum investimento. Tu vai simplesmente pegar o material que eu vou te dar dentro dessa pasta do Drive, e tu vai aplicar para te gerar dinheiro na tua vida, no teu escritório, tá? O que vai ter dentro dessa pasta? Além dos 5 PDFs dessa semana, são 5 PDFs, 5 lives, vai ter os 5 PDFs lá, além dos 5 PDFs, vai ter também uma petição inicial de um nicho que eu vou te passar, uma planilha de cálculo e alguns documentos, um anexo de documentos e também um documento de texto, onde vai ter ali alguns textos, tá? O que tu vai fazer com esse texto? Tu vai postar nos teus stories da forma que eu disser para te postar. Vai ter lá certinho, só copiar e colar nos teus stories, tá? Eu vou te dar toda a orientação aqui amanhã. O que vai acontecer? Essas mensagens, elas foram criadas de forma persuasiva, gerando alguns gatilhos para fazer com que possíveis interessados na tua base de seguidores te chamem no direct para entrar com a ação do FGTS. Como é que tu vai fazer isso? Ah, Vini, eu tenho 50 seguidores, tenho 100 seguidores, não importa. Se tu tem seguidores na tua base de seguidores no teu Instagram, as pessoas vão se interessar por aquilo que a gente postar ali, tá? Então, só o que tem que fazer é estar na live aqui amanhã, tá? Só que tem um detalhe. Tudo nessa vida tem uma contrapartida, né? Eu quero colocar 250 pessoas na live amanhã. E, ó, a gente não bateu meta de comparecimento essa semana, tá? A gente não divulgou essa live, não bateu meta de comparecimento. Então, o teu trabalho vai ser passar essa divulgação da live para os teus advogados, seus amigos aí, porque se não tiver 250 pessoas aqui na live amanhã, não vou disponibilizar essa pasta, tá? Então, vamos trabalhar amanhã durante o dia para agrupar uma galera de advogado para vir aqui para a live para a gente bater 250. Bateu 250 aqui em cima, a gente está 175 agora, ó, eu disponibilizo o material do desafio e esse material vai gerar 5 mil reais para o teu bolso, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. E quando tu botar 5 mil reais no teu bolso, se tu for inteligente, a próxima pergunta que tu vai fazer é a seguinte. A próxima constatação que tu vai fazer é a seguinte. Olha, se eu ganhei 5 mil fazendo só isso, quanto eu não posso ganhar se eu fizer todo o resto, tá? E aí tu vai te inscrever no protocolo original Advogado 20K, porque 5 mil não é suficiente para ti, para comprar tuas coisas, para te fazer viagem internacional, para te trocar de carro, não é suficiente. Aí o que tu vai fazer? Tu vai te inscrever no protocolo original, simplesmente clicando no link da bio ali, e vai ter todo o passo a passo necessário para te gerar 20 mil reais. E aí eu já vou ter tua confiança, porque eu botei dinheiro no teu bolso, sem tu me pagar nada, sem qualquer compromisso. E aí tu vai pensar o seguinte, eu vou aplicar essa porra que esse cara tá falando aqui, porque na pior das hipóteses eu perco meu tempo. Na melhor das hipóteses eu ganho minha vida, tá? Então tu vai fazer simplesmente isso. Vai no link da bio, se tu não te inscreveu ainda, te inscreve no protocolo original de Advogado 20K+, tu vai entrar num grupo de WhatsApp, e nesse grupo de WhatsApp eu vou te passar o acesso na segunda-feira para te assistir a aula número 1 do protocolo original de Advogado 20K+. São 4 aulas, segunda, terça, quarta e quinta, tá? Essas aulas desse evento, elas são gratuitas e são online. Vai acontecer pelo YouTube, tá? E no final dessa semana eu vou fazer uma oferta da nossa 8ª turma de mentoria. Mas tu não precisa comprar. Caso tu esteja assistindo essa live agora pensando assim, ó, tô quebrado de grana, não vou ter tempo para entrar, nem vou assistir. Não pensa isso.
esse conteúdo ele é organizado pensando nas pessoas que não têm dinheiro. As pessoas que têm dinheiro vão entrar na mentoria. E aí vão ter tudo mastigado. Mas o conteúdo, tudo que eu puder passar para ti, nesses 4 dias, tudo que aquele ambiente comportar, todo o conhecimento que eu tenho, eu vou passar ali, tá? Às vezes não vou conseguir passar documentos, coisa mais, porque o ambiente não comporta. Mas todas as informações que o YouTube comportar, eu vou te passar, tá? E aí tu vai pegar essas informações, vai fazer como muitos alunos já fizeram, que é implementar na prática, trabalhando um pouco mais, gerando grana, e aí, com essa grana, eles entram na próxima turma, tá? É isso que a gente tem para hoje. Agradeço demais a tua presença aqui, nessa quinta-feira. Honro a tua presença aqui, honro o teu tempo, compartilhando o máximo de informações que eu consigo nesse tempo aqui, tá bom? E amanhã, às 20 horas de sexta-feira, a gente se vê de novo na última live. E se não tiver 250 pessoas aqui, não tem pastinha no Drive, tá? Então vamos trabalhar para agrupar o máximo de pessoas. E fazendo isso, tu vai estar ajudando essa galera aí a ganhar 5 mil também, a mudar a própria vida também, a pegar a visão que elas ainda não pegaram. Não existe concorrência na advocacia. O que existe é uma advocacia colaborativa, advocacia do novo milênio. Um ganha, todo mundo ganha. Tu fecha um contrato, tu indica o teu parceiro te indica. Um mar que levanta um barco, levanta todos, tá bom? Obrigado pela tua presença, pessoal. Voltamos amanhã e beijo no coração. Tchau, tchau.